Bom dia, meus amores, bem-vindos a mais uma aula, né? Hoje nós vamos ter matemática. Então, nós vamos começar aqui corrigindo a atividade da aula anterior, da página 55, certo? Então, dizia assim: um pequeno produtor rural fez uma programação de produção de 2 produtos para o próximo ano. Veja a programação: soja, 3,5 toneladas por mês, amendoim, 75 centésimos de toneladas por mês. Os meses de junho e julho ficarão de fora da meta por causa do inverno. Aí o primeiro pontinho. As metas indicadas por essa associação de produtores são referentes a quantos meses do próximo ano. Então, se o ano ele tem 2 meses e ele mandou a gente desconsiderar o mês de junho e de julho. Então, 12 meses menos 2 meses dá 10 meses. Então, a resposta aí do primeiro pontinho era 10 meses. Segundo pontinho. Se as metas forem cumpridas, de quanto será a produção total de soja e a produção total de amendoim? Então, no texto acima, a gente já tem as informações, né, por mês. Então, a soja era 3,5 toneladas e o amendoim 75 centésimos de tonelada, tá certo? Então, como era que a gente ia fazer essa questão? Primeiro, a gente ia armar a continha. Se você quisesse fazer na horizontal, né, não tinha problema. Mas quem tem dificuldade, seria bom armar a continha. Então, vamos ver aqui como é que eu fiz para demonstrar para vocês. Então, a soja, a gente sabe que era 3,5, né, por mês. E são 10 meses. Então, a gente ia repetir, né, na adição. Porque aí seria uma soma, né? A gente ia repetir o 3,5 10 vezes. Então, iria ficar assim, ó. 3,5 mais 3,5 e assim por diante. Então, a gente ia somar, botar o sinal e somar. Então, o 5 10 vezes aqui dá 50. Não precisa ir 5 mais 5, 10. Então, eu já sei que aqui tem 10 vezes. Então, vai dar 50. Então, eu coloco o 0 aqui e elevo 5. Aí, vou somar. 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11, mais 3, 14, mais 3, 17, mais 3, 20. Aí, 23, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Eu boto o 35 aqui, né? Aliás, então, o total seria 35 toneladas em 10 meses. Ou você poderia usar a forma da multiplicação, que eu montei aqui, ó. 3,5 vezes 10. Então, você ia multiplicar primeiro o zero, que é a unidade, pelos números de cima. Então, 0 vezes 5, 0. 0 vezes 3, 0. Aí, ia para o 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. Aí, é só somar. Então, o 3 não tem nenhum número, né? Eu baixo, e o 5 eu baixo, e o 0. E por que a vírgula ficou aqui? Porque aqui no 3,5 eu só tenho um número depois da vírgula, então eu só posso colocar um número depois, que é aqui, o local. Então, também dá 35 inteiros, né? 35 toneladas. A mesma coisa a gente faria com o amendoim. A gente ia repetir o 0,75 10 vezes, né? Aqui ia dar 50 novamente, botava o 0 e elevava o 5. Quando eu somo aqui, dá 75, então eu deixo o 5 aqui, subo 7. Como é tudo zero, então o 7 vai permanecer 7. E a vírgula, como no 0,77 só tem um número depois da vírgula, aliás, 2 números, né? Aqui, ó, o 7 e o 5. Então, eu tenho que pular 2 ordens, essa e essa, para colocar a vírgula. Tá vendo? Então, deu 7,5, 7 toneladas e meia. Ou, através da multiplicação também, que é a mesma forma que eu fiz lá da soja. Então, boto 0,75, multiplica por 10, que vai dar 7 toneladas e meia, porque esse zero aqui não é a ordem vazia e esse zero aqui também é a ordem vazia. E por que eu coloquei uma vírgula aqui? Porque eu tenho que pular as duas ordens do 75, que é a unidade, aliás, o centésimo e o décimo. Centésimo, décimo, bota aqui. Então, dá 7 toneladas e meia. Então, era essa as operações dos 2 pontinhos aí. E a resposta, você iria colocar, né, que a produção total será de 35 toneladas de soja e de 7 toneladas e meia de amendoim, ou 7,5 toneladas de amendoim. Na página seguinte, você ia representar esses valores no quadro de valor posicional. Então, aqui, ó,
você ia colocar a meta de soja, quanto era? Era 3,5 toneladas por mês. Então, você ia botar o 3 aqui, que é a unidade, aqui a vírgula e aqui o 5. Aqui a soja em 10 meses deu quanto? Deu 35. Então, vai ser, ó, unidade, que é o 5, e dezena, que é o 35 inteiro, né? O amendoim por mês era 0,75. Então, você vai botar o 0 na unidade, a vírgula, o 7 que é décimo e o 5 que é centésimo. E o total em 10 meses foi 7,5. Então, 7 unidade, a vírgula e os 5 décimos. Então, ia ficar assim. Na letra A, dizia assim: das metas mensais, as de 10 meses de cada produto, o que aconteceu com a posição dos algarismos? Então, a posição dos algarismos mudou. Porque quando a gente multiplica, a gente sabe, por 10, no caso, a gente vai aumentar uma ordem. Então, a vírgula, ela pulou uma ordem, porque o número também aumentou uma ordem, né? Então, eu vou ler como está aqui no módulo, e se você colocou parecido, você está correto. Cada algarismo teve o aumento de uma ordem em sua posição. Por exemplo, o algarismo 7 foi da casa dos décimos para a casa das unidades. O algarismo 3 foi da casa das unidades para a casa das dezenas. O mesmo vale para os algarismos 5 em cada um dos produtos. Não precisava você colocar uma resposta tão completa assim. Mas se você colocou que sempre que a gente multiplica por uma dezena, a gente aumenta uma ordem do número, do valor, vocês acertaram, está correto. Letra B. Se essa meta fosse mantida por 100 meses, quantas toneladas de amendoim seriam produzidas? Então, você ia fazer a mesma coisa. No caso aqui, você ia multiplicar 10 vezes 10, a gente sabe que é 100. Então, como ele quer 100, você ia aumentar em 10 meses, né? A produção seria de 7,5 toneladas. Então, em 100 meses, a produção seria 10 vezes o que você achou em 10 meses. Quando você calculou 0,75 por 10, não deu 7,5? Então, agora você ia multiplicar novamente por 10. Porque o 100 não é 10 vezes 10? Então, você faria uma nova multiplicação. Então, o 10 vezes 75 ia dar 75 toneladas, porque a vírgula ia passar para a frente, né? Ia ficar um número inteiro. Então, 75 toneladas. Então, seria essa a resposta. Então, seriam produzidas 75 toneladas de amendoim. Segundo pontinho. Você deve ter percebido que quando multiplicamos por 10, aumentamos uma ordem de cada algarismo. E quando multiplicamos por 100, aumentamos duas ordens. Assim, o que deve acontecer ao multiplicarmos o número por 1.000 ou por 10.000? Então, é só aumentar, né? Então, se 1.000 são 3 ordens, se 100 são 2 ordens, 1.000 vai ser 3 ordens, 10.000 vai ser 4 ordens. Então, vai aumentar em 1.000 vai aumentar 3 ordens e em 10.000 vai aumentar 4 ordens, né? Sempre vai ter esse acréscimo, porque é uma multiplicação. Então, agora a gente vai, né, para a página seguinte, que é uma atividade ainda sobre números decimais, onde vocês vão fazer a multiplicação, né? Deixa eu mostrar aqui o que é que tem. Na letra A, né, a gente tem 3,21 vezes 1.000, ou seja, 3 inteiros, que no caso aqui é 3 unidades, 2 décimos e 1 centésimo. Então, a gente lê como 3 inteiros e 21 centésimos, porque aqui parou no centésimo. Então, quando a gente multiplicar por 1.000, não vai aumentar 3 ordens? Então, aqui a vírgula, ela tem que pular 3 ordens. 1, 2. Aí você deve dizer, ô tia, mas não tem outra ordem. Mas aqui é um 0, então você pula. Então, no caso, a resposta aí vai ficar 3.210, porque a vírgula vai ficar depois, né? Então, vai ficar 3.210. Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem. Aqui, ó. Porque se a vírgula tava aqui, ela pulou para cá, ó. Então, ela vai ficar 3.210. Agora, aqui no 100, eu tenho 12 inteiros e 3 décimos vezes 100. Então, a ordem, ela vai aumentar duas, né? Duas ordens, porque no 100 eu tenho 2 zeros. Então, a vírgula, ela vai passar para onde? Para cá e depois para cá. Então, vai dar quanto? Vai dar 1.230, aliás, né?
No caso, a vírgula vai pular pra cá, né? Porque eu tô vendo aqui o visor, aí fica o contrário. Aí eu me confundi, mas não vem pra cá. No caso, vai pra lá, né? Então, ele vai pular uma, duas. Então, aqui vai ficar um zero. Então, vai dar 1.230, né? O resultado vai ficar 1.230. Eu tô fazendo junto com vocês essas questões, minha gente, porque eu sei que vocês vão ter dificuldade. Então, não adianta eu passar para vocês fazerem e vocês ficarem enlouquecendo sem chegar na resolução correta, né? Então, é melhor eu explicar a vocês irem colocando aí a resposta. E nas próximas atividades, aí vocês vão tentando sozinhos, mas vocês precisam entender, né? Então, por isso que eu tô fazendo junto com vocês. Então, aqui a resposta fica 1.230. Agora, aqui, a gente tem 0,0035, né? Que no caso aqui é milésimo e décimo de milésimo. Que vocês vão estudar mais pra frente. Mas aqui a gente vai multiplicar por 1.000. Então, esta vírgula, ela vai ter que pular 3 ordens. Então, ela vai, ó, 1, 2, 3. Então, ela vai ficar aqui, ó, entre o 3 e o 5. 0 a gente sabe que não vai considerar, né? Porque são as ordens vazias. Então, o resultado será 3,5. Porque a vírgula pulou pra cá, pro meio do 3 e do 5. Que a gente pulou aqui 3 ordens, ó. Aqui, ó, no caso, a vírgula tava aqui, ela veio 1, 2, 3. E ficou aqui, porque no 1.000 a gente tem 3 zeros. Agora, na letra D, a gente tem 1,028, né? Que no caso é milésimo, né? Décimo, centésimo e milésimo. Então, por 10, então vai aumentar apenas uma ordem. Então, essa vírgula que era aqui, ela vai vir só uma ordem pra frente, que é aqui, ó. Então, vai ficar quanto? 10,28, que é o resultado aqui, ó, 10,28. E vocês vão colocar esses valores aqui no quadro de valor posicional, tá certo? Lembrando que aqui eu tenho um número inteiro, eu tenho 3.220. Então, esse número ele vai ficar na classe das unidades simples. Aqui eu tenho 1.230, então, na classe das unidades simples. E, quer dizer, aqui passa o milhar, né? Aqui e aqui vocês vão para o milhar. Unidade de milhar e aqui unidade simples. Unidade de milhar, unidade simples. E aqui eu tenho a unidade, aí a vírgula e o 5, que é décimo. E aqui eu tenho a dezena, a unidade, a vírgula, 2 décimos e 8 centésimos. Então, vocês vão representar aí no quadro de valor posicional. Coloca esses números, que foi o resultado. Agora, minha gente, a questão 2, vocês vão fazer sozinhos. Por quê? Porque é com o uso da calculadora. Então, você pode usar a calculadora do próprio telefone, tá certo? Que vocês usam. Então, aí a gente tem, né, uma tabela e no próprio enunciado já diz que você vai fazer o auxílio da calculadora, né? Então, você vai fazer a multiplicação dos números que estão na vertical pelos números que estão na horizontal. Então, aqui, por exemplo, 1 vezes 1, aí você coloca aqui. Aí depois 1 vezes, aí aqui este número, aí coloca aqui, e assim por diante. Então, 1 vezes 1, aí você coloca o resultado. 1 vezes 0,1, bota o resultado. 1 vezes 0,01, 1 vezes 0,001, aí vai botando o resultado. Você vai calculando aí na calculadora. Depois você vai para o número 10. Aí 10 vezes 1, 10 vezes 0,1, 10 vezes 0,01 e assim por diante. Aí depois vai para o 100 e para o 1.000. E vai colocando os resultados aí em cada linha da coluna. A mesma coisa com a tabela de baixo, tá certo? E depois a gente, na próxima aula, vai discutir o que é que aconteceu com os números aí, tá certo? Aí agora nós vamos para a página seguinte, que é os números decimais representados com o material dourado, né? Multiplicação inteiro vezes decimal. Então, vamos ler aqui o que está dizendo. Material dourado. Vamos resolver multiplicações com números decimais, fazendo uso do material dourado. Então, a Ana, ela está segurando uma placa, que no material dourado é uma placa de 100 unidades. E ela diz assim, consideramos a placa como um inteiro. Então, quer dizer que essa plaquinha vai valer um inteiro. O Francisco, ele disse assim, como são 10 barrinhas,
Cada barrinha vale 1/10. Então, aqui na tabela, eu tenho 10 barrinhas de 10 aqui, ó. Né? Que a gente já estudou o material dourado, a gente sabe. Então, eu tenho 10 barrinhas dessa aqui dentro dessa. Então, ele quer dizer, se a placa toda é um inteiro e eu divido ela em 10 partes, cada parte dessa vai ser 1/10. Então, a barrinha representa 1/10. E o Vitor, ele diz assim, na placa são 100 cubinhos e na barrinha são 10. Logo, o cubinho vale 1/100. Então, se aqui eu tenho 100 cubinhos, dividir o inteiro em 100, então cada um vai ser 1/100. Então, deixa eu representar aqui com o número para vocês entenderem. Então, a plaquinha de 100 vai valer 1 unidade, né? Se eu pegar esta unidade e dividir ela em 10 pedacinhos, como é a placa de 100, né, do material dourado, a gente vai ter uma placa de 10, que vai equivaler a este inteiro aqui, ela vai equivaler a 1/10, que a gente representa por 0,1. Aqui é a unidade vazia e aqui é a casa decimal, né? Logo, o cubinho, porque se aqui são 100 cubinhos, cada cubinho vai ser 1/100, que a gente representa assim, 0,01. Então, aqui a gente tem a unidade vazia, a vírgula que separa o inteiro do decimal, o zero, porque não tem décimo, só tem centésimo. Então, a gente lê 1/100, tá certo? Então, essa é a representação. A placa inteira vale 1, a gente tá fazendo uma representação, minha gente. A gente sabe que no material dourado mesmo, ela tem 100 unidades, mas a gente vai representar que aqui ela vale 1 inteiro, a placa inteira. Aqui é uma parte da placa, né? Se a placa for dividida em 10, essa barra será apenas uma parte. E aqui o cubinho será 1/100. Se eu dividir ela em 100, cada partezinha vai ser, cada cubinho vai ser 1/100, né? Uma parte de 100. E assim por diante. Aí, a gente tem aí abaixo 3 vezes 0,35, que é igual a 1,05. Por quê? Ele vai representar aí. Então, aqui, ó, ele multiplicou, né? O zero a gente não vai considerar, o zero aqui do 0,35, então a gente vai multiplicar 3 vezes 3. 3 vezes 3 a gente sabe que é quanto? 9, né? Então, como aqui esse 3 é o décimo, então vai ser 9 décimos, que são 9 barrinhas, que a gente não viu que a barrinha vai valer 1 décimo. Então, aqui vai ser 9 barrinhas. E sobraram da placa inteira 10 cubinhos, né? A gente viu que o cubinho é 1/100. Então, quando eu juntar 10 cubinhos, eu vou ter 1/10. Então, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 5. Então, vai formar 1/10. Então, vai formar mais outra barrinha aqui, ó. Então, em vez de 9 barrinhas, vão ficar 10 barrinhas, porque eu somei 5 mais 5 e deu outra barrinha. Então, aqui vai ficar 10. Então, vai ficar a placa inteira, ó, aqui, ó. E vai sobrar quantos cubinhos? 5, que são 5 centésimos. Então, vai dar 1 inteiro, aqui, ó, 1 inteiro e 5 centésimos. Que vai ser a placa inteira, que é 1, e 5 centésimos, porque cada cubinho é 1/100, né? Então, 1/100 mais 1/100 mais 1/100 mais 1/100 mais 1/100 vai dar 5 centésimos. Então, 1 inteiro e 5 centésimos, que eu represento assim, ó, tá vendo? 1,05. Aí, agora, na atividade de baixo, vocês vão fazer em casa, certo? Vai ser 20 vezes 0,03. Então, 0,03, a gente tem aqui centésimos, né? 3 centésimos. Então, você já estudou, já vimos agora que 1 centésimo é um cubinho, o cubinho pequeno. Então, 3 centésimos vai ser 3 cubinhos, né? Assim. Então, você vai ter que fazer 20 grupinhos de 3 cubinhos e ver quanto dá. Vai fazer o desenho embaixo dos cubinhos. E aqui, 5 vezes 0,3. 0,3 são 3 décimos. E o décimo é representado pela barrinha de 10. Então, você vai representar 5 vezes o grupinho de barrinhas, né, de 3 décimos.
Então, você vai fazer o desenho, vai botar o resultado aí no tracinho de cima, tá certo? Aqui, ó, nesses tracinhos você vai botar a resposta. Então, vamos fazer o desenho e na próxima aula eu corrijo tanto a página anterior, né, que é a página 57, quanto a página 58. Então, na próxima aula eu corrijo, tá certo? Na última aula de geografia, né, eu pedi para vocês fazerem a leitura da página 32 e 33, para vocês esclarecerem as ideias, para que eu pudesse falar sobre esse tema, né? Então, agora nós vamos ver os problemas ambientais urbanos, né? Eu já conversei com vocês e disse que quando a cidade, né, ela passa pela urbanização, ela vai se desenvolvendo, junto com o desenvolvimento, com o progresso, também vem coisas que não são tão boas para a população, né? E uma dessas coisas são os problemas ambientais, porque quanto mais habitantes, mais se extrai do meio ambiente, mais se produz lixo. Então, tudo isso são causas, são problemas ambientais, né? E as causas são a superpopulação das cidades, né? O número elevado de habitantes da cidade. Então, agora nós vamos ver alguns dos problemas ambientais, porque são vários, mas a gente vai ver os principais, né? Então, o texto, eu gostaria que vocês começassem aí a fazer a leitura junto comigo, para que vocês possam ir entendendo, né? Você pôde ver até aqui que as cidades concentram vários problemas sociais que, de certa forma, estão interligados, pois um potencializa o surgimento do outro. Então, nós estudamos, né, na aula anterior os problemas sociais que envolvem a sociedade, como a falta de moradia, a falta de emprego, né, a desigualdade social. Que um vai acarretando o outro. Por exemplo, o desemprego, né, causa a falta de moradia, porque as pessoas não vão ter o dinheiro para pagar o seu aluguel ou para ter a sua casa própria, né? Então, um vai ocasionando o outro, né? Vai favorecendo o surgimento do outro problema social. Mas agora nós vamos ver os problemas ambientais, né? Além dos problemas sociais, as cidades também possuem muitos problemas ambientais. O nome já diz, minha gente, ambiental vem de ambiente, né? Da natureza. Entre eles destacam-se vários tipos de poluição: atmosférico, da água, dos solos, visual e sonoro. Então, esses são os tipos de problemas ambientais, né? Descarte inadequado do lixo, perda de áreas verdes e permeabilização dos solos. Os problemas ambientais estão intimamente ligados às atividades urbanas e à ocupação do espaço nas cidades. Conforme elas vão se expandindo, vão crescendo, né? Tais problemas vão se multiplicando, vão cada vez aumentando. A seguir, você vai ver alguns problemas ambientais de forma particular. Então, a gente viu aqui acima, né, do texto que são vários, ele listou vários, mas a gente vai ver os principais. Então, a gente vai começar com a poluição, né? A poluição, ela tem vários tipos que a gente vai ver, né? Existe a poluição atmosférica, que é a poluição do ar, né? Existe a poluição da água, que é a poluição dos rios, o descarte do lixo nos rios. Existe a poluição do solo, né? Que é quando a gente trata o solo de forma inadequada, descarta lixo em terrenos baldios, então isso a gente acaba prejudicando a saúde do solo. O visual, que é quando tem muita informação visual, né? Muito cartaz, muitas letras, muitas pinturas. E a sonora, que vem do som, o barulho, né? Então, são esses tipos de poluição. Então, vamos ler aqui o texto que fala sobre a poluição. A poluição ocorre quando um elemento que não pertence a determinado ambiente é lançado nele, causando desequilíbrio. Então, um ambiente limpo, natural, que você vai lá e joga, por exemplo, uma latinha de refrigerante. Então, aquela latinha de refrigerante, ela não faz parte daquele ambiente, né? Foi você que descartou ele de forma inadequada. E aquilo ali, aquele lixo vai causar um desequilíbrio ambiental.
A poluição atmosférica na cidade é causada por dois fatores principais: pelo excesso de veículos circulando e pela fumaça emitida pelas indústrias. Em várias cidades brasileiras, a poluição chega a níveis críticos que afetam diretamente a saúde humana. Então, nessas áreas urbanas, né, nesses centros urbanos, o número de pessoas com problemas respiratórios é enorme, né, porque além de terem muitas indústrias, existem também a circulação de muitos veículos na rua. E a gente sabe que a queima do combustível, ela produz uma fumaça, né, com substâncias que são nocivas à saúde, né, que causam problemas respiratórios. Então, podem chegar até a níveis críticos, né, a grandes números de poluição. Então, a gente vê aqui na imagem, né, a chaminé de algumas indústrias, né, liberando fumaça na atmosfera. E a gente vê que a visibilidade do céu está comprometida, né? A gente não consegue visualizar o céu, porque está tudo cinzento, né? Então aí diz assim: poluição atmosférica na cidade de Paris, na França, né? Então isso é uma fotografia de Paris, que é uma cidade da França, né? Do país França. Então a gente vê aí que o céu ele está totalmente comprometido, né, a visibilidade com a fumaça das indústrias. Na página seguinte, página 33, diz assim: já a poluição da água se dá pela contaminação de rios, lagos e córregos causada pelo lançamento de esgotos, de dejetos industriais que são efluentes e de lixo, né? Então, quando a gente joga lixo na rua, quando chove, essa água da chuva vai levando o lixo para os rios, né? E também a questão do esgoto, né? Dos esgotos que são lançados nos rios, né? Que não há tratamento de esgoto em algumas cidades brasileiras. Então, isso tudo causa a poluição da água e prejudica, né? O bioma aquático, né? Aí aqui a gente tem uma imagem, diz assim: poluição em partes do Rio Negro, com restos de lixo no estado do Amazonas, né? Então, o Rio Negro é um rio muito famoso de lá do Amazonas, e essa parte do rio está totalmente poluída, né? A gente percebe que que é uma quantidade de lixo muito grande depositado nesse rio. Aí agora nós vamos falar sobre o lixo. O acúmulo e o descarte inadequado de lixo são motivos de grande preocupação nos dias atuais, pois causam inúmeros transtornos à população. O descarte de lixo em locais inadequados atrai insetos e roedores e traz riscos de inúmeras doenças à população, tais como verminoses, que são doenças causadas por vermes, infecções de pele, que são irritações, né? Alergias e intoxicações. Os solos urbanos são contaminados por chorume, que é um líquido escuro e mal cheiroso, resultante da decomposição do lixo orgânico e pelo descarte ilegal de dejetos industriais. Além do excesso de lixo produzido pelo consumo da população, o descarte inadequado feito em lixões, terrenos baldios, córregos e rios é outro problema sério. Então a gente já sabe que o lixo, né? Ele é um problema causado pelo ser humano, né? Que produz lixo demais e que a gente já vem debatendo, né? Em vários momentos, a importância da gente usar aqueles R's que a gente estudou, né? Os 4 R's, que é reciclar, reutilizar, recuperar e reduzir, né? Então a gente precisa reaproveitar os objetos, os materiais, para que a gente não leve para o lixo aquilo que ainda pode ser aproveitado, né? Que a gente só jogue no lixo aquilo que realmente é lixo, que não tem mais nenhuma utilidade. Então, se a gente praticar esses R's, a gente já vai estar contribuindo para a saúde ambiental, né? Então, infelizmente, o lixo, né, quando entra em decomposição, ele produz esse líquido chorume que deixa o solo muito prejudicado, né? Porque contamina o solo e esse solo já não vai ter mais a saúde que ele tinha antes, né? Então, por isso que é importante a gente saber reciclar, saber reduzir o número de lixo que a gente
produz, né? Reutilizar os objetos para que essa quantidade de lixo diminua e que a gente não tenha tanto problema ambiental por conta do lixo, né? Aí a gente vê aqui abaixo, catador separando o lixo em depósito a céu aberto no município de Caxias, no Rio de Janeiro. Então aqui a gente vê, né, um problema social também, que é a falta de emprego, que muitas pessoas se submetem a trabalhar nos lixões, né? Vulneráveis a doenças, porque eles estão diretamente em contato com materiais que são nocivos à saúde, né? Com insetos, com roedores, como foi dito. Então, um problema social e um problema ambiental que a gente identifica numa só imagem, né? Então, na página seguinte, vocês têm uma atividade sobre esse debate que a gente fez, né, sobre a poluição e sobre o lixo, que é o primeiro que a gente está falando, né? Então, vocês vão responder aí as questões da página 34 e 35. Na página 35 tem a seção Vamos Relembrar, que vocês sabem que vale 2,5 pontos. Quem for realizando, não precisa vocês tirarem a foto da atividade e me mandar. Mandem só a foto da Vamos Relembrar, porque essa atividade depois eu vou corrigir na próxima aula de geografia. Então, não há necessidade de vocês mandarem para eu corrigir a foto, tá certo? Mandem só da Vamos Relembrar. Então, na questão 1, diz assim: quando o elemento estranho é lançado em um determinado ambiente, gerando algum tipo de desequilíbrio, ocorre a contaminação, o estresse, a poluição ou o lixo. Aí você vai marcar. 2, associe as colunas. Aí a gente tem 1, 2 e 3. Então, você vai ler a frase e vai colocar o numeral 1, 2 ou 3, que são algarismos romanos, né? Você vai colocar no que está falando. Se está falando da poluição do solo, da poluição da água ou da poluição atmosférica. E vai colocar aqui dentro do quadradinho o número, o algarismo romano aqui corresponde. 3. Existem 2 grandes problemas ligados ao lixo urbano. Quais são esses? Então, você vai listar aí quais são os 2 problemas que ocasionam o lixo urbano, né? O problema do lixo urbano. Se você sentir dificuldade, leia novamente o texto. 4. Observe a charge e responda ao que se pede. Aí você vai observar essa charge e vai responder a letra A e B, que é referente à charge. Letra A. O que homem lê no jornal? Você tem que observar, né? B. Que atitude deve ser mudada para que eles não precisem mudar de casa? Aí você vai responder de acordo com a leitura que você vai fazer na charge. E a vamos relembrar, são frases lacunadas, onde você vai preencher com a palavra que dá sentido à frase, né? A primeira frase da letra A é: o presente capítulo, que é esse capítulo que a gente está estudando, ele trabalhou 2 grandes tipos de problemas urbanos. Quais são? Então, agora nós estamos estudando um problema urbano, mas a gente estudou anteriormente outro problema urbano nesse capítulo, né? Então, você vai listar quais são. B. Entre os problemas sociais urbanos, destacam-se. Aí você vai botar quais são os problemas sociais que a gente estudou. Aí você vai colocar e vai listar. C. Os tipos de poluição que ocorrem nas cidades são. Aí você vai botar. A gente estudou agora quais são os tipos de poluição. Tá lá entre parênteses. Você vai colocar aí. D. Outro grande problema ambiental da cidade está ligado à produção e ao descarte de. Aí você vai complementar com a palavra. 2. O espaço urbano encontra-se bem ou mal distribuído para a sua população? Explique. Aí você vai explicar aí com suas palavras. Será que o espaço da cidade ele é distribuído de forma igualitária ou não para as pessoas que vivem nele, nesse espaço? Então, vocês vão refletir aí e vão responder essa questão 2. Então, por hoje é só em geografia. Um bom dia a todos, bons estudos e até a próxima aula.